Olá, estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Como costumo brincar aqui, bom dia para quem escuta de dia, boa tarde para quem escuta à tarde, boa noite para quem escuta à noite. Eu corro na madrugada, a hora que eu ouço podcast, boa madrugada para quem está nessa. Estou aqui hoje com um grande amigo, Henrique Ávila, advogado acima de tudo, teve uma carreira meteórica, aí chegou cedo no CNJ, hoje também ali em conselho da Lei de Proteção de Dados. Vamos começar um pouquinho, Henrique, tudo bem? Falando um pouquinho da tua vida na advocacia, começo de carreira, escritório Sérgio Bermudes, que é, enfim, trabalhar com o Dr. Sérgio, esse farol da advocacia. Fala um pouquinho dessa tua trajetória para a gente, para começar aqui o papo. Muito obrigado, Leonardo. Antes de mais nada, um prazer muito grande estar aqui na nossa casa, né, na ASP. Desde que eu cheguei em São Paulo, em 2009, né, tem muito tempo. A ASP sempre foi, que eu vim, né, do estado do Rio, e a ASP sempre me deu uma acolhida muito grande, como dá, né, pro advogado. Então, esse prazer aqui é dobrado, né? E quero dizer que esse projeto de vocês é muito interessante, né? Você trazer pessoas para dar o exemplo, para, de certa maneira, dar dicas e falar de passagens. Isso para o advogado é sempre muito interessante. Nós, advogados, nós vivemos das nossas experiências e das experiências dos outros, né? O advogado, ele precisa estar sempre se estudando, estar sempre se aprimorando, exatamente para que ele seja um profissional cada vez melhor. Então é um prazer muito grande. Eu, né, como já adiantei, vim do estado do Rio, me formei pela PUC do Rio, e lá que conheci o Sérgio Bermudes, né? O Sérgio Bermudes é professor catedrático da PUC do Rio, e tive aulas com ele, e ele me chamou então para ser estagiário, né? Depois de estagiário, a generosidade dele, dos colegas, me permitiu com que virasse colega, sócio, e então eu, até por conta dos estudos, né, vim aqui fazer o meu mestrado e doutorado em processo civil na PUC de São Paulo. Então, com o professor Arruda Alvim, com a professora Tereza Arruda Alvim, e foi tudo muito produtivo. Sempre gostei de dar aulas e vim trabalhar no nosso escritório, na nossa unidade daqui de São Paulo. E com 32 anos, o Senado Federal me deu a oportunidade, a chance de me indicar para o Conselho Nacional de Justiça. Eu tomei posse no CNJ com 33, fui reconduzido 2 anos depois, né, para mais um mandato. Fiquei, portanto, 4 anos lá, onde me licenciei da advocacia, o único período em que eu estive licenciado, porque é um cargo de magistrado, evidentemente incompatível com o exercício da advocacia, e pude ter também essa experiência de julgar, né, que também me foi muito rica, né? Na vida, a gente precisa experimentar coisas novas para até aprimorar as antigas, né? Então, eu acho que isso foi muito interessante, e depois retorno à advocacia, né, lá com o Sérgio também, e lá estamos firmes e fortes, animados com a advocacia. Cada vez mais nós enfrentamos desafios institucionais, né, e profissionais do nosso dia a dia, claro, mas a advocacia tem enfrentado desafios, e nós precisamos estar batalhando no Congresso Nacional, nas cortes superiores, Supremo, STJ, TST e etc., e nos tribunais regionais, estaduais. Isso tudo é muito importante que a gente, todos os advogados, né, eu sei que eu falo para muita gente aqui no Asp Talks, Leonardo, é muito importante que todo mundo que esteja ouvindo saiba que é muito importante a atuação de todos também institucionalmente, não só no seu processo, não só na sua causa, mas também em prol da advocacia, né? Todos nós ganhamos com isso, né? Então isso é importante. Eu acho essa sua colocação já, eu tento aqui, vários convidados, a gente tentar falar justamente da importância
das associações, né, das entidades da sociedade civil como um todo, né, nos mais variados campos da advocacia, mas acho muito interessante e muito bom que você já começou por aqui. E justamente porque você fala disso com propriedade de causa de quem teve no CNJ e vê que é o peso de uma atuação institucional, né? Lá você, estando ali na figura de juiz, e o CNJ tem um papel muito importante que ele faz, tanto tem esse lado sancionatório, mas tem todo o lado de política pública, De planejamento estratégico do Poder Judiciário. E esse diálogo com as entidades, etc., acontece de uma forma muito dinâmica lá. É fundamental. Eu sempre disse, né, enquanto no CNJ, e sigo dizendo, claro, que as instituições não podem olhar só para aquela luta de prerrogativas, de remuneração, entendeu? Então, seja a OAB tem um papel sim de defender as prerrogativas do advogado no dia a dia, mas ela também tem um compromisso com a democracia. Ela tem um compromisso com as instituições públicas. E ela, como órgão forte, ela como órgão da sociedade civil institucionalizada, constitucionalizada, precisa estar de olho também com o cuidado das instituições. Além, claro, né, do trabalho em prol do advogado, trabalho em prol das prerrogativas, como eu disse, o presidente Beto Simonetti, atual presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, vem fazendo com maestria. Eu sempre disse para os dirigentes da AMB, da Associação dos Magistrados do Brasil, sempre disse para os dirigentes da ANAMATRA, né, da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, da AJUF, né, dos juízes federais, a mesma coisa. Olha, vocês precisam estar no Congresso Nacional, no CNJ, em qualquer órgão do Estado, defendendo, claro, a parte remuneratória, a parte de prerrogativas dos juízes, não há a menor dúvida, mas vocês também vão além disso. É preciso cuidado com as instituições, é preciso que vocês defendam a democracia, é preciso que vocês defendam o Estado Democrático de Direito, é preciso que vocês defendam os poderes, né? Então, isso é o que faz de nós uma sociedade forte, né? Todos preocupados com todo mundo e não com o seu interesse exclusivo, né? Preocupado com a coletividade. Exatamente, é sair do corporativismo e para essa visão coletiva, né? Exatamente. E acho que é aí que você bem coloca, tanto na hora da gente falar no Estado, em defesa do Estado Democrático de Direito, e quando a gente às vezes entra numa situação mais micro, até na análise de temas de aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Tem hora que as bandeiras, a gente tem que ter bandeiras e posições, mas a gente tem que pensar no sistema como um todo, né? Aqui com os atores envolvidos, né? Não pensar só, às vezes, na hora da advocacia do juiz também, fazer uma análise simplesmente pelo seu lado, né? A gente tem que pensar como sistema, que é a função que o CNJ buscava nesse aperfeiçoamento, né? Exatamente. O CNJ, até por ser um órgão bastante plural, né, tem membros do Judiciário, você encontra membros do Ministério Público, membros da advocacia e membros indicados pelo Congresso Nacional, um pela Câmara dos Deputados, outro pelo Senado Federal, no caso em que eu me encaixo. E isso é muito interessante, porque ali você tem uma diversidade de ideias nessa linha que você citou. Vamos então, mas sob que ótica nós estamos olhando esse problema? Não, mas para a advocacia isso é importante. Sim, mas o trabalho do juiz vai funcionar se nós implementarmos isso? Não, vai dificultar muito. Então vamos encontrar um ponto de contato em que o serviço público seja melhor prestado em benefício sempre da sociedade e do jurisdicionado. Exatamente. Essa é a ideia. E assim, a gente vê às vezes o que tem de certas críticas, às vezes, quando o CNJ, não quero te pôr em saia justa aqui, mas não você fica tá com chapéu da advocacia. Exatamente. Já, né? É que às vezes tem um pouco disso. Aí, com o chapéu da advocacia, a gente fala que o CNJ legisla, vai além do que pode. E a gente até tem uma discussão recente que é a 591 com a questão das sustentações orais, né? Que até mencionou o presidente Beto, foi uma bandeira dele e é uma luta que continua. A gente aqui em São Paulo tem discutido muito a regulamentação, está suspenso, mas vamos ter um futuro aí para olhar. Como é que nós aqui, a ASP, tem uma atuação forte, tivemos forte contra a 591 nessa questão da sustentação oral assíncrona. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso também. Eu
penso que, né, do início, o Conselho Nacional de Justiça, eu quando estive lá, participei da elaboração de diversas resoluções. O Conselho Nacional de Justiça, assim como praticamente todos os órgãos, foi desenhando a partir da emenda constitucional 45 de 2004, né? Então o CNJ foi instalado em 2005. A partir disso ele foi desenhando o seu papel no Poder Judiciário, foi descobrindo, né, para repetir, né, o que disse John Marshall sobre a Suprema Corte norte-americana no que concerne ao controle de constitucionalidade. Mas ele foi descobrindo, ele foi revelando o seu papel. Então, a partir dali, ele se descobriu, né, a partir dos seus precedentes, dos seus julgamentos, do controle que sobre ele era realizado pelo Supremo Tribunal Federal, foi descobrindo que é um órgão de atuação correicional, quer dizer, para avaliar a conduta disciplinar dos juízes, número 1. Número 2, um órgão que também cuida da legalidade do ato administrativo dos juízes e dos tribunais a eles submetidos. Na verdade, são 91 tribunais no país, 90 estão submetidos à jurisdição, enfim, circunscrição do Conselho Nacional de Justiça, tirante o Supremo Tribunal Federal, que está acima do CNJ. E o terceiro e interessantíssimo papel, missão constitucional que o CNJ revelou foi esse que você citou anteriormente, do planejamento estratégico, né? Então, o CNJ agora está fazendo 20 anos. Ele, creio, né, hoje já não mais como conselheiro, mas ainda como observador da cena jurídica nacional e, portanto, do CNJ, que ainda está se descobrindo, ainda está se desenhando. É um órgão relativamente novo, sobretudo se você pensar numa república centenária. Claro. Ele tem desenhado. Então, o que eu fiz quando estava lá e vejo o CNJ fazendo são afirmações de competência, o que dentro da democracia se pode impugnar naturalmente com uma medida, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. E é o Supremo Tribunal Federal que, ao final, vai dar qual é a delimitação do CNJ, né? Então, essa questão de pode exercer essa política legislativa, ou isso, claro que pode, é uma atividade legislativa, mas até quando ela é limitada, né? Exato, quer dizer, esses limites que são necessários serem cada vez mais estabelecidos para que haja mais segurança jurídica e nós saibamos exatamente como funcionam as nossas instituições. No caso das sustentações orais, eu quero dizer a você, Leonardo, que já não estava lá, mas assisti com perplexidade. Acho que a sustentação oral é fundamental, né, num tema. Se lá estivesse, teria me oposto a isso, porque penso que não é possível se opor à sustentação oral, e a sustentação oral, né, como diz o presidente Beto Simonetti, gravada não é sustentação sem oral, dúvida, né? Um vídeo gravado não é sustentação oral, né? Não podemos. Nós temos certeza que todos aqui que estão nos assistindo querem ouvir o nosso podcast. Agora, uma sustentação oral, ela precisa ser vista pelo juiz, né? O juiz não pode ter opção de ouvir ou não, né? É uma questão fundamental do exercício da defesa de um direito, né? Portanto, da nossa atuação. O que talvez nós possamos pensar, e aqui como organizar melhor, porque eu, como um defensor árduo do acesso à justiça, devo dizer que, e como advogado, temos que ter sustentação oral, mas temos que olhar também. Esses dias eu tive uma sessão, Leonardo, que a sessão inteira foi tomada por advogados fazendo todos os 15 minutos da sua sustentação oral, e os juízes não julgaram nenhum processo, e o meu não foi julgado, né? Eu tive que voltar 3 sessões seguintes para ver o meu processo julgado. E eu pensei assim, tinha muita sustentação oral ali, que fundamental embora, mas que não precisava chegar aos 15 minutos. Sem dúvida. Não poderia ser 8, 10. Então, não sei, pensando aqui, talvez
um tempo de 8 fosse razoável, a menos que o advogado, sem tirar essa prerrogativa do advogado, não é o juiz que lhe dá essa prerrogativa, a menos que o advogado peticione e diga, não, neste meu caso específico eu vou usar 15 minutos. Preciso, mas eu tenho certeza que se a regra fosse os 8 minutos, os advogados vão observar. Todos os advogados são razoáveis. Claro, a gente vai ter, como toda outra profissão, outro que é desarrazoado, mas o que a gente vê é que os advogados são muito razoáveis. Entendeu? Então, talvez sejam coisas para a gente pensar em termos de modernidade, até porque, né, hoje você vê muito, isso é estatístico, você vê muito mais sustentações orais, felizmente, por conta da inserção do meio digital, né, nas sessões de julgamento. O que pra gente é ótimo, né? Quantos colegas não deixaram de se deslocar para Brasília para fazer uma sustentação oral numa turma do Superior Tribunal de Justiça? Quantos colegas do São Paulo, que tem um tamanho continental, né, territorialmente falando, do interior, que não precisaram se deslocar para o Tribunal de Justiça aqui na Praça da Sé para fazer uma sustentação oral, entraram por vídeo. Veja que coisa interessante isso. Agora, também essa modernidade traz também alguns desafios novos, que nós precisamos estar sempre atentos, sem jamais corromper os princípios fundamentais e basilares do exercício de direito de defesa, que é a sustentação oral. Esse é o grande ponto, que você bem falou. Até quando nós conversamos até com magistrados de forma mais informal, todos falam, mas mandar sustentação por arquivo, eles mesmos falam, isso aqui tem destino, né? Vai pro... Como diria um amigo baiano meu, não tem perigo de dar certo, né? Exatamente. Vai para o buraco negro digital, ninguém vai ouvir isso aí. E óbvio também, nós aqui, acho que você colocou bem o ponto do tempo, e acho que mesmo, assim, como a gente começou a conversa, a gente tem que, às vezes, pensando numa melhora no sistema, nós, advogados, também precisamos olhar os casos que a gente precisa sustentar oralmente, porque a gente vê nessas sessões que a gente comparece e espera, muitos casos repetitivos, que não tem questões de fato, e que, assim, nós até aqui na associação já buscamos fazer debates, cursos, etc., para auxiliar a técnica da sustentação oral e que momento usar. E acho que aí a gente também precisa desenvolver esse diálogo, né, de entender o momento, entender a situação, para a gente chegar em algo melhor. Vamos dentro da estratégia processual de melhor defesa do cliente, onde entra a sustentação. Exatamente, né? Precisamos tomar um cuidado para os prejudicados não sermos nós mesmos advogados, né? Exato. É porque às vezes um processo nosso, como eu dei um exemplo prático aqui, ele não foi julgado, ficou 3 sessões para ser julgado. Exatamente. Né? Então, isso nós precisamos estar atentos. De novo, nada problemático, nada dramático, mas apenas decorrente da modernização do sistema, da sistemática de julgamento de processo. E nós precisamos estar sempre repensando, né? Na ciência humana, essa reflexão é sempre saudável, é sempre importante. Estamos no caminho certo, ainda que estejamos, né? Então, vamos continuar refletindo para que a gente esteja sempre identificando que estamos no caminho certo, né? Exato. Isso é importante. E aí você falou, você falou ciência humana, eu queria te fazer uma pergunta aí do aspecto humano, que eu tenho que é uma curiosidade, eu acho, assim, como... quando a gente vê essas situações, né? Juiz vira advogado, advogado vira juiz. Você muda a chave, né? Colegas que estão atuando em TRE, TSE, né? Enfim. Você ali é advogado. Você, nesse braço de atuação sancionatório, vamos dizer, correcional, você passa a ser juiz. E com uma pimenta a mais, juiz de juiz, né? Como é que do ponto de vista humano, psicológico, profissional, Você sabe que quando eu fui indicado, né, como eu disse, para o Conselho Nacional de Justiça, eu tinha 32 anos. E na minha primeira sabatina no Senado, que foi nesse ano, né, na ocasião, claro, da indicação, uma senadora muito competente, então senadora do Rio Grande do Sul, senadora Ana Amélia, me fez essa pergunta na sabatina. Ela falou assim, doutor Henrique, o senhor é um sujeito jovem, né? E o senhor acha que tem capacidade, né, de julgar juízes, né? Não é uma atividade complexa? Eu disse,
Agradeci a senadora pela pergunta, até porque isso me deu a oportunidade de passar minhas impressões sobre o caso, e eu, na ocasião, respondi: senadora, eu já refleti muito sobre isso e cheguei à conclusão que eu provavelmente nunca terei idade para julgar uma pessoa. Isso vai ser uma dificuldade, acho que para mim e para todos, de julgar. Entretanto, a ciência humana nada mais é do que aquilo que o homem falho, como a sua própria natureza, né, diz, né, isso inclusive lhe autentica a humanidade, tenta fazer de melhor. Nós temos um princípio programático que nós vamos tentar dar o nosso melhor. Nós vamos conseguir fazer isso com perfeição? Jamais. Mas o que devemos ver é exatamente a tentativa. E quando cheguei no Conselho Nacional de Justiça, vi exatamente isso. Vi, sobretudo nesses casos que você bem citou, no aspecto correicional, de julgar disciplinarmente magistrados. E eu falava muito com os colegas, né, mesmo não sendo juiz de carreira, tendo vindo da advocacia, mas falava, gente, nós temos que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, um afastamento de um magistrado, uma aposentadoria compulsória, pode significar a morte civil deste cidadão. Né? É muito grave a profissão dele. Então, é claro, eu sempre fui muito rigoroso, por exemplo, caso de corrupção. Eu votava para afastar ontem, né? Agora, havia muitos casos, vamos dizer assim, discutíveis, né, em que são falhas, mas que não são jamais equiparadas a este exemplo que eu dei. Então, que medida tomaremos? É muito difícil você chegar a um grau ali de punição, de novo, na vida civil do cidadão, naquilo que lhe dá o pão, que importa para ele no dia a dia, né? Eu sempre falava, até com os juízes de carreira que tinham lá, falava assim, imagine, qual é a sua vida? Você estudou a vida toda para passar nesse concurso. Imagina, vem um órgão e te dá uma punição injusta. O que você vai ingerir? Não, realmente. Tal. Então, a identidade. Eu sempre provoquei essa discussão. Né? De novo, se nós agimos justamente ou injustamente, seremos julgados seguramente, seja pelo Supremo ou mesmo no dia do juízo final. Mas eu acho que o importante é sempre a reflexão, é sempre tentar fazer o melhor. Julgar as pessoas, eu acho que não é fácil para ninguém, mas a gente precisa tentar fazer o nosso melhor. E foi isso que eu tentei naqueles 4 anos, aqueles difíceis 4 anos como magistrado. 4 que deve ter valido por 40. No, né? 80. Voltei com barba branca. Isso não tem jeito, né? Que nem quando olha presidente. Né? Exatamente, as fotos, né, da posse, vai mudando. Uma super pós-graduação, né? Em tudo que é problema. Em todos os problemas, E assim, você vendo ali esse tempo caminhando, né? Enfim, a gente acho que vive esses momentos, né? São desafios complicados que a gente tem na justiça hoje, essa massificação, superjudicialização, né? Volume de casos. Você está vendo a evolução disso? Como que você acha que estamos indo nos caminhos certos? Pensando muito, você que esteve lá, então você tem essa chance de pensar o sistema. Eu fui presidente lá da Comissão de Acesso à Justiça, né, sob a qual está essa temática de hiperjudicialização e mediação e conciliação, e também agora na presidência do Conselho da Comissão de Acesso à Justiça do Conselho Federal da OAB, a gente tem esses debates. É importantíssimo que a gente compreenda que o Brasil adota uma política de Estado. Né? A gente sempre reclama que no último relatório Justiça em Números que saiu em 2024, está sempre nessa média. Nós temos 80 milhões de processos no Brasil e nunca diminui. E nem aumenta. Fica por ali, diminui, vai para 78, aí o relatório Justiça em Números seguinte é 82, fica por aí. Uma média de 80 milhões de processos no judiciário brasileiro. Por quê? Porque os juízes brasileiros, são 18 mil juízes, gente pra caramba. Não tenho notícia de nenhum outro país que tenha próximo disso de juízes, mas eles também têm uma estatística de julgamento muito grande e eles julgam 30 milhões de processos por ano. Só que, por outro lado, entram por ano 30 milhões de processos no judiciário brasileiro. Um 0 a 0. Fica um 0 a 0 eterno. E aí você vai
se perguntar, mas por quê? Porque nós temos uma cultura de estímulo ao acesso à justiça. E veja que eu estou só narrando fatos. Eu não estou aqui dizendo que se essa cultura é boa ou se essa cultura é ruim. Mas é uma posição legislativa que nós vimos adotando desde, desde a década de 80, mas só na década de 90 nós tivemos o Código de Defesa do Consumidor, a Lei dos Juizados Especiais. Então, você está chamando o jurisdicionado para a justiça. Então, a única coisa que eu reclamo é que não pode haver uma discussão bipolar do tema. Você vê, muitas vezes, o legislador dizendo é um absurdo, o judiciário custa muito caro. Sim, mas no dia seguinte, esse mesmo legislador, esse mesmo congressista está levando um projeto de lei que amplia o acesso à justiça. É evidente Exato. que a justiça vai ficar mais cara. Então, é isso que nós precisamos nos assentar. Eu, uma vez, muito rapidamente, contar muito rapidamente, eu estava na Universidade de Colômbia, em Nova York, falando sobre acesso à justiça. E nós falávamos exatamente disso. E aí eu peguei, para pegar exemplos, junto à ANAC, com dados públicos, eu tratei das ações contra as empresas aéreas norte-americanas. Porque se você pegar uma empresa aérea norte-americana, por exemplo, a American Airlines ou a Delta, que evidentemente tem muito mais voos nos Estados Unidos do que no Brasil, claro, embora tenham no Brasil também, você vai ver que elas têm muito mais ações no Brasil do que nos Estados Unidos. Então eu comecei a dizer isso aos professores, os professores estavam achando da Universidade de Colômbia interessantíssimo. Até a hora que eu comentei que nós temos aqui os juizados especiais nos aeroportos. Eles me interromperam a aula e falaram, não, deixa eu ver se eu entendi bem. Professor Henrique, o senhor está dizendo que no Brasil os senhores têm juízes nos aeroportos? Sim, né? Foi uma opção do legislador, porque lá nós temos também um Código de Defesa de Consumo. Então eu fiz assim. Não, mas vem, cara. É claro que vai ter uma judicialização dúvida, né? Grande contra as companhias aéreas e tal, não sei o quê. Então aquilo ficou um debate, foi até interessante academicamente falando, tirante a parte que eu fiquei um pouco acuado, fiquei tendo que explicar, mas foi muito interessante academicamente. E nós ficamos falando, e eu não quis lançar mais uma provocação, deveria ter feito, mas seria muito sádico da minha parte, eu deveria ter dito, e nós temos também nos estádios de futebol, viu? Aí teria acabado com a aula, sem dúvida alguma e tal. Mas veja que essa é uma política legislativa nossa. Exato. Então não podemos, Leonardo, do outro lado, reclamar de uma grande judicialização. Nós queremos isto, né? Agora, claro que, para finalizar, é preciso que, no final do dia, nós entendamos quais são as nossas prioridades. Porque nós sabemos que nós não vivemos num país que tem recursos de sobra. Né? Então, salvo engano, o custo do judiciário é de cerca de 80 bi. Isso deve significar por volta de por ano. Deve significar por volta de 1,7%, 1,8% do produto interno bruto. O que é muita coisa. Né? É muita coisa. Então, e a gente vê notícias, lamentavelmente, que faltam leitos em hospitais e etc. Entretanto, a bagagem que volta de uma viagem que está estragada, nós temos lá um judiciário bastante aparato para atender, um juiz bem remunerado para julgar aquela causa, etc. Então, são questões de política de Estado. Eu não sou gestor, então, de maneira que este problema precisa ser solucionado pelos gestores. O que eu acho que eu preciso fazer, acho que todos nós, como advogados, ampliar esse debate, discutir e levar essas pautas junto ao poder público, porque Exatamente. Isso é fundamental. Essa tua conversa lá me lembrou quando a gente precisa explicar para estrangeiro um precatório. Não vai entender nunca. Tem as nossas invencionices. Eu termino normalmente falando. Não, é algo que foi feito no meu país para dar errado. Pronto, isso aí, então pronto. Mas você sabe que você falou de política pública e justamente a visão do contencioso com política pública. Outro dia eu vi o Rodrigo Maia falando disso. Ele batendo nessa tecla que talvez fosse um jeito da gente
quando fala desse custo do Brasil todo, vamos lá fazer teto de gasto, isso, aquilo, falou, olha, isso é um ponto que demanda, precisa cortar na carne e tal. Talvez a gente tenha um jeito de mexer, que nem depende tanto de lei, que o próprio executivo podia ter um trabalho, que era justamente na gestão desse contencioso, que isso gera custo. Falando tanto do ponto de vista de empresa e próprio Estado, né? Você pega o INSS, o maior litigante que tem, precisa de uma justiça. A Justiça Federal é praticamente INSS. As causas previdenciárias são enormes, né? Uma inteligência nesse lado. As perícias, né? Tudo dentro do INSS, Não, e você tem outras questões também, né? As execuções fiscais. Você tem execuções fiscais de valor muito baixo, então de tempos, né, e hoje você tem uma AGU muito atuante a fim de avaliar isso, então as procuradorias dos estados, dos municípios também estão atentas, isso tudo são medidas que a gente pode tomar. Você falou, esse contencioso, você tem hoje uma tentativa legislativa de lançar mão dos contenciosos administrativos, junto, por exemplo, a cartórios, exato. O que sempre me pareceu uma ideia muito interessante, porque há processos, por exemplo, pegue um processo de IPTU, né? Quer dizer, é uma dívida próprio terreno, isto é, ligada ao imóvel, que vai ser o imóvel que vai ser executado, né? Quer dizer, o juiz ele vira praticamente um carimbador, porque é tudo a mesma coisa. Quer dizer, isso pode ser pelo menos iniciado num cartório. Por que não? Sem nunca, jamais, está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso, salvo engano, 35, já estou ficando velho, mas é inciso 35, da inafastabilidade do controle jurisdicional. Claro, o judiciário estará sempre lá. Quer dizer, havendo alguma suspeita de irregularidade procedimental, pode-se ir ao judiciário e etc. e tal, mas por que não, no geral, esses procedimentos não terem início junto a um cartório extrajudicial? Né? E aliviar, nesse primeiro momento, o poder judiciário. São questões que a gente precisa desenvolver. Tivemos uma conversa aqui muito boa sobre desjudicialização com o Heitor Sica e com o Cabral, do Rio. Sim. 2 professores. Foi uma aula, os 2 falando sobre isso aqui. Impressionante, assim. 2 amigos muito queridos. O Heitor da Universidade aqui do Largo São Francisco e o Cabral da UERJ. Assim, a construção, né, toda essa colocação deles. Isso. Falando de custo de processo, dessas possibilidades da gente ir. Você tem até experiência, você pegar um pouco, com todo ressalva das comparações, mas até o que foi feito na figura do administrador judicial na recuperação judicial, né? Você talvez começar a montar isso no agente de execução, na execução, né? Que é uma construção que pode se ter, é uma forma justamente da gente, e hoje com esses mecanismos de tecnologia, de busca de bens, etc., a gente pode ter uma execução mais eficaz, e daí você vai para uma execução fiscal praticamente fora, e ao que a gente desafogaria o judiciário. Exatamente. Não, falei, né, com um de São Paulo, outro do Rio de Janeiro, e isso é muito interessante. Em todos os lugares, você tem a mesma visão, né? A desjudicialização é sempre saudável, né? E o próprio poder judiciário hoje, isso não é de muito tempo, tem incentivado a desjudicialização, a mediação. Eu cito sempre um exemplo do ministro Marco Aurélio Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, que ainda desembargador, né, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, percorria os tribunais em defesa, como ele ainda faz hoje, mas já naquela época, em defesa da mediação e da conciliação. Ele chegou num determinado tribunal em que ele disse o seguinte, foi muito bem recebido pelo presidente do tribunal, que o cumprimentou, e aí antes que ele pudesse dizer alguma coisa, o presidente falou, mas o Buzzi, você não me veio, isso tem 15, 20 anos, você não me veio aqui com aquela sua conversa de mediação e conciliação, não, né? Porque aqui no meu tribunal o nosso trabalho é dar sentença. Veja, há 15, 20 anos. Evidentemente que hoje esse discurso é démodé, né? Hoje a mediação e a conciliação estão, felizmente, cada vez mais integradas ao seio da nossa profissão de advogados. Os tribunais têm estimulado, o Tribunal de São Paulo aqui
cada vez mais multiplica o número de Sejusques, né? O NUPEMEC tem uma atuação muito boa aqui, de todo o Brasil, do Maranhão, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu fui presidente da Comissão de Acesso à Justiça do CNJ, então acompanhei muito isso de perto. Então você acaba vendo que o próprio judiciário entende o seguinte: olha, eu estou aqui para dar a sentença se precisar, mas se não precisar, se tiver, é importante a terminologia, se tiver uma outra forma mais adequada para solucionar esse adjetivo é importante, adequado, para solucionar este problema, por que não? Porque mover todo o aparato estatal que tem a capacidade de chegar por via de recurso até um Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, de atrasar uma solução de problema e custar dinheiro para todo mundo, por que não evitar isto se o meio mais adequado é outro? Seja uma mediação, uma conciliação, uma arbitragem, ou uma execução extrajudicial, ou uma execução mediante um terceiro Exato. Independente, né, que foi o exemplo que você muito bem citou. Então, essas discussões, eu fico muito feliz de ver que elas estão ganhando muito corpo. E eu acho que é por aí. Esses 80 milhões de causas, quem sabe um dia vai baixando, né? Começa a baixar. A gente não fica enxugando o gelo na metáfora popular. Exatamente. Outro dia, falando disso até, eu tive uma conversa aqui com o Marcelo Pellman, um mediador de altíssimo calibre, e até estava colocando com ele, na verdade, se a gente for pegar a história da sociedade, o judiciário que é um método alternativo de solução de conflito, porque a gente se resolveu sempre fora de uma estrutura montada pelo Estado. Então, talvez a gente devesse voltar para a origem, né? O Estado é residual. Depois de que tudo não deu certo, a gente vai lá bater na porta do judiciário. Né? Por isso, por essa curiosidade, a resolução, né, 125 de 2010 do CNJ, que introduziu, né, com sofisticação e com bastante seriedade os institutos da mediação e da conciliação no Brasil, resolução do CNJ, não quis adotar a tradução literal de alternativo, né, do ADR norte-americano, do Alternative Dispute Resolution, para, em vez de botar alternativo, para botar adequado, exatamente para que não ficasse, né, nesse momento de iniciação dos institutos de uma maneira mais apurada no Brasil, essa ideia de que esses meios de mediação e conciliação é que são alternativos. Não. Quer dizer, o judiciário é que deve ser o alternativo. O que nós, assim como todos, precisamos ver é o que é o mais adequado para o determinado tipo de problema. Exato. Se o mais adequado, Leonardo, for a sentença, o judiciário está lá para dar a sentença. Exatamente. Mas se ele não for mais adequado, por que não adotar outros meios? Né? Essa é que é a filosofia que todos precisamos estar imbuídos para que a gente desenvolva cada vez mais esses institutos. Exato. Até quando a gente vê um pouquinho, quando você fala até dessas grandes questões, hoje a gente pega esses grandes casos de consumo, né? Às vezes, se a gente tivesse também um pouquinho mais de respeito à decisão de agência regulatória, né? O regulatório aplicou pena, aplicou diretriz e isso é cumprido efetivamente, talvez você também não fosse bater tanto no judiciário, né? Enfim, como você disse, precisa... o sistema não pode ser bipolar, né? A gente tem que ajustar o que a gente quer. Exatamente. A minha tese de doutorado, eu escrevi, coincidentemente, muito sobre isso, né? Porque depois do novo Código de Processo Civil, você tem dispositivos no Código de Processo que dizem que o judiciário, quando ele encontra um recurso repetitivo, é porque tem algum problema no seio da sociedade. Né? É preciso identificar algum órgão público que, porventura, não esteja exercendo o seu papel adequadamente para que
aquele problema específico esteja desembocando no Poder Judiciário com repetição, né? A todo momento. E aí, quando você identifica isso, é preciso que o poder público seja chamado para dar explicações e apresentar propostas eficientes de solução do problema. Exatamente. Né? Bom, muitíssimo obrigado, Henrique. Foi uma conversa assim que a gente acho que passou de forma intensa aí por vários campos. Queria perguntar se você quer ter alguma última colocação aqui, falando para os associados, para os jovens advogados, para dar um estímulo aí. Olha, eu quero dizer que aproveitem muito essas novas figuras. Eu particularmente estou encantado com a inteligência artificial, com as novas formatações que estão se dando na nossa profissão, né? Aproveitem isso, tirem suas dúvidas, estudem bastante, porque como diz Sérgio Bermudes, nós precisamos estar sempre atualizados, né? Estudem teoria geral do direito civil. Quem sabe teoria geral do direito civil sabe tudo. Para todas as esferas, para qualquer, até para o direito penal, é importante conhecimento sobre teoria geral do direito civil. Então, aproveitem esse acesso facilitado à informação e se alimentem da informação. A informação é que vai mudar e que vai cada vez mais melhorar o nosso país, vai cada vez melhorar a nossa sociedade, o mundo, e vamos aproveitar disso que nós estamos tendo, porque eu, né, já sou um pouco mais velho do que os que estão formando agora, claro, e os mais antigos ainda do que eu não tinham acesso à jurisprudência que não fosse nos repertórios oficiais de jurisprudência. Tinha que ir na biblioteca para ver. Quer dizer, eu já peguei computador, né, Leonardo? Nós já pegamos computador e tal, mas agora eu tenho visto, como disse, estou completamente fascinado. Então, usem disso como um artifício muito importante para estar sempre se aprimorando. E não esqueçam, como eu disse, da teoria geral do direito civil. Isso é fundamental. Exatamente. É como o bom senso. Quem tem bom senso sabe direito. Exatamente. E uma outra coisa que o Sérgio Bermudes costuma falar é: cultura é tudo aquilo que a gente esquece. O importante é saber pensar. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Henrique. Valeu. Obrigado a todos.